Boa tarde, pessoas amadas, como é que vocês estão? Boa tarde a todos e todas. Mais uma conexão centelha aqui juntos e juntas para a gente poder refletir um pouquinho a respeito de temas da espiritualidade. Marinha, seja bem-vinda. Para a gente falar um pouquinho de espiritualidade, de autoconhecimento, de conexão com nossa essência. E oi, boa tarde. Hoje um feriadão, né? Vamos ver quem que tá por aqui, ou quem ainda tá dormindo, ou quem já foi almoçar com a família. Eu tô master não, vai gente, tô meio resfriada. Então eu vou ficar fungando. Talvez eu até espirre. Aliás, eu esqueci de pegar papel. Ah não, tem papel aqui. Meu nariz tá super escorrendo. Aqui em São Paulo, o tempo mudou, deu uma esfriada. Como é que tá aí, Mara, na sua região? Deve estar mega frio já, né? Deu uma boa esfriada e secou muito tempo. Então eu já tô sentindo os efeitos da secura. Gente, o que eu queria conversar com vocês hoje? É sobre intenção. Ah! É, né, Mara? Ficou faltando aí, ó. A energia, a luz. Ficou faltando luz. Agradável tá, não tá tipo mega frio, tô de manga e tal. Inclusive tá sol, mas a temperatura tá mais baixa e muito seco o tempo. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de intenção. Pega essa live, vocês que estão aqui assistindo, já manda pra alguém que vocês acham que vai curtir a live. Eu vou enviar aqui, ó, pra umas pessoas. Eu aprendi como que envia, gente. Olha que sensacional. Nossa, a chata, né? Mas tudo bem. Enviando pra uma galera. Oi, Leia! Seja bem-vinda, Leda. Muito bem-vinda. Intenção, né, gente? Quero falar de intenção. Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente coloca uma intenção pra fazer alguma coisa específica, a gente tá fazendo um grande movimento para aquele momento específico. Então, seja uma consagração de Japamala, seja um ritual específico, seja uma visualização, né? Então, na lei da atração, por exemplo, a gente tem muito essa técnica da visualização. Então, a gente fecha lá os olhos e visualiza o que a gente quer que aconteça, como a gente quer que aconteça, com riqueza de detalhes, para poder manifestar isso mais facilmente, né? Com mais propriedade. E dentro dessas técnicas, né, de visualização, essa intenção, que é esse sentimento, né, ele tem que estar presente mais do que as próprias imagens. Ou seja, por que é que às vezes a gente, quando faz esse tipo de técnica, utiliza imagens? Então, imagina que você tá no lugar que você quer, que você tá com a pessoa que você quer, que você tá exatamente sentindo aquilo e tal. Porque essas imagens, essa sensação que a gente traz, ou melhor, essas imagens que a gente traz da situação, elas nos trazem o sentimento, né? O sentimento de estar ali. E muitas vezes nos sugere, né? Sugestiona ali a nossa sensação também de tudo aquilo. Então a gente tem a sensação de estar naquele lugar e o sentimento de ter aquilo que a gente gostaria de ter, né? Então esses exercícios de visualização, eles ajudam por isso, porque as imagens, para muitos de nós, as imagens são até às vezes mais importantes do que as palavras, né? Não tem pessoas que precisam olhar o número de telefone para guardar? São as pessoas que são mais visuais, né? Outras precisam ouvir para poder lembrar daquilo de uma forma melhor. Então não importa se não tem vídeo, por exemplo. São as pessoas que gostam do podcast, né? Que gostam de ouvir, que ouvir rádio e que se alinha muito a essa audição. Então, para essas pessoas, tudo que vem pela audição aguça ali a conexão da intenção daquilo, aguça ali aquela conexão mesmo, né? Então, ouvi, guardei. Outro, eu vi, guardei. Mas de alguma forma, tudo isso com o que a gente relaciona, pensando pela visão ou pensando pela audição, tem pessoas que são
do tato. Então tem gente que precisa desse sensorial mais aguçado. Oi Aline, oi mãe, bem-vindas! Então muitas pessoas precisam desse sensorial. São aquelas pessoas que quando a gente está conversando, coloca a mão na gente para conversar, ou precisa estar perto, precisa estar encostado. Aquela pessoa que dá aquele abraço apertado, gostoso, assim. Você sente que ela tá ali envolvida no abraço. Você, tipo, já abraçou, já tá bom, né? Então, são as pessoas sinestésicas, né? Então, cada sentido desse nosso humano... Oi, Aline! Bem-vinda! Cada sentido desse humano, né? Ele ajuda a gente a perceber o mundo de alguma forma. E cada um de nós tem aí aguçado mais um ou mais o outro, né? Às vezes até dois, que é um pouquinho mais desenvolvido ou que tem mais facilidade. Então, são aspectos da nossa característica humana que nos ajudam a entrar em contato com esse mundo externo, né? A perceber o mundo externo. E essa característica, para cada um, é um pouco diferente. Como eu falei, uns são mais visuais, outros são mais sensoriais, né? Mais sinestésicos, outros mais auditivos. Mas a intenção, gente, ela tá muito próxima daquilo que as pessoas chamam de sexto sentido. Então, eu gosto de trazer diversos nomes da mesma coisa pra gente ver como que as coisas se conectam. Porque eu acho que entendendo, condensando tudo numa unidade, né? Conectando as coisas, a gente entende melhor e traz pra vida. Porque quando a gente fica separando muito, cada coisa numa caixinha, cada coisa num lugar, às vezes a gente não consegue conectar. Como é que, por exemplo, a lei da atração tá funcionando enquanto eu cozinho? Ou quanto que a lei da correspondência, lá a lei hermética da correspondência, tá ativa enquanto eu tô dirigindo um carro, ou sabe? Então, unindo tudo isso, a gente vai se tornando uns seres assim mais integrais, sem necessidade de separar as coisas, né? Essa separação, gente, ela já está, né? A separação, ela já está no mundo. Uma vez que existe um mundo, a gente já tem a dualidade, tá? Então, o nosso percurso é unir o tempo todo. Mas unir o quê? Com o quê? É unir a intenção com a grande intenção, né? Com o todo, com essa energia aí que tá como substrato para tudo que existe, fazendo com que as coisas surjam e desapareçam o tempo todo. Da nossa vista, da nossa vida, do nosso sentimento. Então, quando a gente começa a unir tudo isso, vai ficando mais simples de vivenciar a espiritualidade. Então, a intenção, né, que muita gente coloca a intenção no que você faz, né, coloca ali energia, faz mais concentrado aquilo, ou vibra positivamente. Todas essas coisas que a gente ouve estão muito relacionadas com essa intenção, com esse sexto sentido. Quando a gente pensa na magia, né, que é a união aí dos elementos, a gente precisa ter essa intenção para dar o toque final daquilo que vai se realizar, né? Então a intenção, ela é justamente o ingrediente final da manifestação dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas realizações, né? O ingrediente final da criatividade. E criatividade, quero também trazer aqui essa sensação de criatividade como sendo tudo aquilo que é criado e não necessariamente ideias, tá? Então tem gente que fala assim, eu não sou nada criativo. Por quê? Porque eu não tenho muita ideia, não tem nada na minha cabeça, né? Mas a criatividade não é a ideia, é o momento em que ela acontece no mundo. Então se você tá só pensando naquilo, ainda não é criatividade. Ainda não foi criado, né? Foi criado no plano mental, né? Mas a criatividade, ela é uma manifestação. Então, como que eu manifesto uma ideia? Com a criatividade. E como que eu manifesto uma ideia criativa? Com a intenção.
E a intenção, né, ela está sempre presente. Sempre presente. Nossa, a pessoa fez uma meditação, mas não colocou intenção. Fez uma magia, mas não colocou uma intenção. Não necessariamente. Toda ação, ela tem uma intenção. Gente, isso que eu tô falando aqui é o meu sentir, tá? Coisas que eu venho percebendo e intuindo. E observando no mundo. Então, quando a gente faz qualquer coisa que seja, toda ação, ela tem uma intenção relacionada a ela. A diferença é que algumas delas a gente está consciente e outras a gente não está consciente, mas tem uma intenção ali. Então, fiz a meditação, repeti 485 mil vezes o mantra e nada aconteceu. Qual era a intenção, né? A intenção era conseguir aquilo. Mas como é que você estava se sentindo quando você estava reproduzindo? O meu gato está sendo colocado para dentro aqui para não ficar miando. Então, quando a gente faz alguma coisa, sempre tem uma intenção ali. Ainda que seja uma intenção de não conseguir ou de manifestar o contrário daquilo. Porque está muito relacionado a essa crença, né? Oi, Clau, não se sinta impelida, viu, a ficar aqui. Eu tava testando o mecanismo de enviar para as pessoas, enviei para um monte de gente a live. Então, essa intenção, ela sempre acontece. O que muda é que a gente pode estar consciente dessa intenção ou inconsciente dessa intenção. Mas ela tá sempre lá, a gente está sempre querendo, né, alguma coisa. De alguma forma. Então, muitas vezes a gente tá lá fazendo a nossa meditação, mas lá dentro, lá no fundinho, a gente, por exemplo, pode não estar acreditando que aquilo é possível, ou pode não estar sentindo que merece aquilo que a gente está pedindo, ou pode ter uma sensação profunda de escassez quando a gente pede, né? Então, por isso que é bem profundo a gente perceber esses mecanismos obscuros, né, do inconsciente, porque são características nossas que estão vivas e que estão ditando as regras da nossa vida, estão ditando tudo que vai acontecer com a gente. A diferença é, eu tô consciente disso ou estou inconsciente disso, né? E percebo assim que o inconsciente, né, quando eu falo inconsciente aqui, não é tipo, é meio isso, mas não é tipo, eu tô inconsciente, não sei o que tá acontecendo, tá? É só um lugar que eu não estou acessando com a consciência, tá? Então, é como se eu tivesse, assim, um conteúdo, ou melhor, um recipiente, né? E o conteúdo desse recipiente é parte obscuro, parte iluminado. Quanto mais aumenta a luz dentro desse recipiente, mais eu enxergo tudo que tá ali dentro desse recipiente. Então, mais eu tenho consciência daquele conteúdo que está escurecido, que está no ambiente, que está no recipiente que eu não enxergo. Então, tomar consciência nos ajuda a entender a intenção que a gente está colocando. Uau, por isso que eu pedia tanto e não acontecia. Por isso que isso não vinha na minha vida. E isso está relacionado muito às nossas crenças, porque muitas delas, né, a maioria delas, está nesse lugar que ainda às vezes não está iluminado, que às vezes basta cair uma ficha, basta a gente iluminar de alguma forma, né, trazer para a consciência de alguma forma aquilo que, entendi. E aí o que acontece? A mágica acontece do dia para noite? Não. Tomar consciência da crença que pode estar ali é um passo para a gente começar a entender isso e ir mudando essa intenção. Então, o principal, assim, que eu queria trazer hoje era isso, é que a intenção, ela tá sempre presente, ainda que a gente não saiba. Tem sempre uma intenção por trás de alguma ação, sempre um movimento inconsciente quando alguma coisa acontece. Porque senão o que parece? Fica parecendo que algumas coisas são acaso e outras é porque eu quis. Algumas coisas simplesmente aconteceram e outras... Não, aquilo ali eu fui lá e intencionei. Aquilo ali foi porque eu fiz. Foi porque eu intencionei. E aquela outra coisa foram forças do destino, foi não sei quem.
foi porque não deu naquele momento, né? E aí a gente vai entrar num movimento do acaso, um movimento do pensamento mágico, né? Um movimento... Deixa eu dar oi para as pessoas que chegaram. Oi, oi. Um movimento que pode ser de desconexão e de adormecimento dessa consciência, né? Então, lembrar que tudo que eu faço tem uma intenção é muito importante. E aí a gente vai observar com qual intenção eu estou fazendo aquilo. Tudo, qualquer coisa que seja, com qual intenção eu estou iniciando um trabalho, com qual intenção eu estou conduzindo uma prática, com qual intenção eu estou descansando, com qual intenção eu estou trabalhando, com qual intenção eu estou me relacionando, né? E aí a gente começa a perceber que tudo que advém daquilo ali que a gente está fazendo, seja um relacionamento, seja um trabalho, o que quer que seja, está sendo o resultado daquela intenção que eu estou colocando. Essa intenção ela vai se misturar com outras intenções externas, né? Mas também com a intenção maior, né? A grande intenção, como eu falei lá para vocês. Então, é muito interessante a gente observar essa energia que a gente coloca quando vai fazer as coisas e esse sentimento. Porque esse sentimento, ele é intencional. E dessa intenção virão os resultados daquilo que a gente está fazendo. Tá fazendo sentido, gente? O entendimento, ele é importante por causa disso. Porque com o entendimento, clareza e consciência, a gente conduz a intenção para tudo que estamos fazendo. Ah, legal, a Aline falou que tá fazendo sentido. Sim, bacana. Então, por intenção, vocês podem pensar esse movimento obscuro que tá em tudo que a gente faz, né? Seja crença, seja um padrão, pode vir de um trauma, pode vir de inclusive de algo que foi falado pra gente muitas vezes, que a gente interiorizou, importou, né? Que a gente colocou ali pra dentro, elaborou de alguma forma e disse amém, né? Então tudo isso, eu gosto de pensar nos sentimentos, nos pensamentos, nas crenças como coisas vivas que estão atuando na nossa existência. Não são coisas que tipo, guarda ali na gaveta, deixa a crença ali, eu vou trabalhar as minhas crenças mais tarde na terapia e aí agora eu vou fazer outra coisa. Não, elas estão ali o tempo todo sugando sua energia, digamos assim, utilizando da sua energia. A gente usa energia para fazer tudo, gente. Não é só para respirar ou para digerir nossos alimentos, né? Para fazer a manutenção da nossa psique é preciso energia. E aí, essa energia a gente poderia estar usando para produzir, para criar, para viver de outra forma, para ficar feliz, sei lá, entendeu? Energia vital. Essa energia vital, quando a gente deixa ela lá sustentando crenças, por exemplo, é como se ela estivesse sendo subutilizada de algumas formas. Mas não totalmente. Por quê? Porque a crença, gente, ela nem sempre é negativa. Como eu falei, vocês podem estar com uma ótima intenção ali de fazer alguma coisa, né? Essa crença, ela pode ser uma crença na sua capacidade de fazer algo, né? E aí é que a gente às vezes observa situações em que para algumas pessoas algumas coisas são muito simples, muito fáceis de conseguir, mas aquilo ali não é porque tá fácil de conseguir, é porque tem uma energia que tá rodando, né? Que tá mantendo uma crença específica atuando, e aí todas aquelas coisas relacionadas com aquela crença estão fluindo. E por outro lado, para você pode ter uma crença que também está necessitando de energia para ficar sustentada, para existir, né?
E só que é de, por exemplo, de não capacidade ou de algo do gênero. E aí aquela não capacidade também fica sendo sustentada por você. De alguma forma, né? Então a crença ela não é sempre negativa, né? Quando a gente fala crenças e tudo mais, é tudo aquilo que você acredita. Se você acredita que você consegue aqui dentro, né? Como eu tava falando no começo, com essa intenção, com essa energia intencional, se essa crença é de que você consegue, isso vai estar vivo e manifestando essa capacidade na sua vida. Então as coisas vão ser fáceis, de alguma forma leves, vem de uma forma que para quem tá de fora parece, nossa, que fácil, né? E aí às vezes a gente julga isso de uma forma para nos defender. Então a gente vai, mas foi fácil para aquela pessoa porque isso, porque ela tem essa condição ou por causa daquilo, né? Começa a justificar as vitórias, alguma coisa, por outros meios que não sejam psíquicos energéticos, né? E que muitas vezes, na maioria das vezes, tem a ver com a consciência. Cada um cria, gente, a partir do estado de consciência que está, né? E aí você pode ou não aceitar isso, pode não acreditar nisso, mas faça o teste. Conforme você vai expandindo, né, a abstração você vai sendo mais capaz de abstrair as coisas, principalmente nesse sentido, né? Tudo vai mudando a forma que você vê as coisas. Então, aquilo que parecia muito impossível, quando você coloca energia para transformar uma crença de impossível para possível, começa a ser possível. Então, o trabalho, em última análise, assim, ele é interior. Ele é na sua psique, no seu sentimento. E a análise, né, ela vai ser assim, tipo, de como que eu me sinto com relação a isso. Por isso que as afirmações que eu coloco aqui muitas vezes, eu falo sempre pra vocês, né, o que você sente quando você tá repetindo isso? Você sente que é uma verdade? Se você sente que é uma verdade, é porque bate com um sentimento. Se você repete e parece que não é verdade, parece que você tá mentindo pra você mesmo, é porque aquilo ali precisa de um pouco mais de trabalho pra entrar, pra ser interiorizado, sabe? Precisa dessa repetição, muitas vezes consciente, repetir consciente. Isso é muito importante. Porque é o que eu falei da intenção. A gente tá repetindo tudo, mas nem sempre é consciente. E aí tomar consciência do que tá repetindo, você pode fazer essa escolha, tipo, beleza, eu vou repetir isso daqui porque isso aqui me traz uma crença de autossuficiência. Eu vou repetir isso daqui porque isso daqui me traz uma crença de autoconfiança. Isso daqui eu não vou reproduzir, não vou repetir, porque é o contrário do que eu quero pra mim. E muitas vezes a gente diz amém pra coisas que a gente não quer, só pra agradar o outro. E aí a gente tá interiorizando sem querer. E qual que é o preço disso, né? Qual que é o preço que você paga por ficar bem na fita? Em situações muito simples, gente. Muito corriqueiras. E tá ali interiorizando. Digo e penso que não consigo. Tá. Você tá falando, Mara, que você tá dizendo, mas que tá sentindo que não consegue, é isso? É isso, ver se eu entendi, que você percebeu isso? A Claudinha, ouvir a própria voz falando fica mais fácil de identificar se é verdade pra você ou não. Exatamente. E esse ouvir a própria voz é mesmo se ouve falando isso, né? Durante a repetição. Você tá acreditando nisso ou não? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem se não estiver acreditando, tá? Não vá usar isso pra enaltecer o seu ego de que pra você é difícil e você não consegue, tá? Se não tá acreditando, ótimo, fato, não estou acreditando nisso. Aí o que eu vou fazer a respeito disso? O que eu posso fazer pra começar a acreditar? Isso também se estende para a cura, instrumento para curar uma pessoa?
Em que sentido? A gente. As curas, gente, elas acontecem sempre na gente. A nossa cura pode curar outras pessoas, mas a gente não pode curar outras pessoas. A menos que a gente seja médico, vai lá e faça uma cirurgia numa doença, né? Ou a gente também, no caso de terapeutas aqui, né? Aline, não sei se é terapeuta, mas no caso de terapeutas, a gente oferece ferramentas para pessoas trabalhar e a gente mostra, né, coisas, mas é ela que vai captar, usar, interiorizar aquilo. A gente pode colocar intenção, talvez seja isso que você está perguntando, intenção para que aquilo ali seja realizado, né? E sim, né? Sempre essa intenção da cura. Como é que a gente cura alguém, gente? Isso é muito louco, porque a gente cura o outro olhando para ele e vendo ele perfeito, sem problema nenhum. E para isso a gente precisa acreditar nisso aqui, 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 aqui. Percebe a profundidade da cura? Por isso que às vezes o trabalho é melhor interno, né? É melhor interno, não, né? É sempre interno e que reverbera. Como é que eu me curo para olhar e ver a pessoa perfeita do jeito que ela é? Tá tudo bem com ela, ela é perfeita, não tem problema nenhum, né? E aí a gente pode oferecer as ferramentas, existem muitas ferramentas, muitos caminhos, né? Não sei se era mais ou menos isso, Aline, que você quis dizer. Ah, entendi, Mara. Você repete que não consegue. Gente, é muito, muito simples e por isso é tão difícil. O essencial é muito simples, mas é muito difícil. Simples não é fácil. Simples às vezes é difícil. Então, por que é simples? Porque às vezes a gente tá, putz, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não vou conseguir, não consigo. Isso eu não consigo fazer. Então, é isso que a gente tá acreditando. E aí, simples assim, né? Começar a falar, não, eu consigo, eu consigo. Quando a gente olha para uma coisa e começa a falar que consegue, qual que é o mecanismo que a gente usa, se aquilo ali tá difícil, para conseguir? Então, quando a gente começa a olhar uma coisa difícil, desafiadora, na qual a gente às vezes não tem as ferramentas necessárias no momento, e começa a pensar, eu consigo, eu consigo, eu consigo, o nosso cérebro, ele vai meio que completar a frase. Então, tipo, eu consigo fazer, eu só preciso aprender essa ferramenta. Eu consigo, basta eu tentar de novo. Não, eu consigo, basta eu pedir ajuda. Enfim, mas o eu consigo, se você não tá acreditando naquilo, o cérebro vai achar um jeito de te auxiliar a responder. Então, como? Eu consigo, mas como? Eu consigo, mas como? E o como é muito bom. Porque você vai buscar soluções emocionais, mentais, seja lá o que for. Mas vai te trazer a busca da solução. Agora, eu não consigo, você decretou, tá decretado. Você assinou embaixo, eu não consigo, né? 5 vias protocoladas, uma no cartório, guarda na gaveta, pronto, vai dormir, não faz mais nada. Você já falou que você não consegue, tem mais o que fazer, né? Agora, se você falar eu consigo, aí você tem que fazer alguma coisa a respeito, percebe? E aí a gente começa a trabalhar no sentido de fazer algo a respeito. Exato, Claudinha falou aqui tudo aqui, ó. Você consegue ver o outro perfeito quando você se vê perfeito. Se você ainda tá se julgando, você vai ver esse julgamento em tudo que você olhar. E ainda vai achar que a culpa é do outro de ser daquele jeito. É isso, né? É o bendito acreditar, é o bendito interiorizar. Ah, que legal. Estou estudando para ser terapeuta. Meu pai faz diálise nos rins e agora entendi. Uma baita ficha caiu. Ó, que bom! Muito bom, gente, quando cai fichas. As fichas são só o início da ligação. Quando a ficha cai, aí começa a ligação com o divino. Alô, Deus? Mantra do dia, eu consigo. Ai, gente, esse é maravilhoso. Ele é tipo o ON, assim, de poder. Eu uso muito o eu consigo. Várias vezes ao dia.
Dúvidas, pessoas? Ó, hashtag eu consigo. Adorei! Muito bom, muito bom. Então lembrar, né? Assim, que essa... Ai, coraçãozinho subindo! Ai, eu acho tão fofo, gente. Mandem coraçõezinhos. Fora que isso é tipo um curtir, né? O Instagram fica assim... Corações! Alguém gosta dela? Vamos espalhar pra todo mundo. Então... pensar nisso, assim, né? De quando a gente tá fazendo uma coisa, com qual intenção a gente tá fazendo? É com a intenção de... Vou usar umas palavras meio duras aqui, tá, gente? Mas vocês entendem. Quem tá aqui é porque entende isso. Às vezes eu tô fazendo uma coisa que é muito boa, muito maravilhosa, com uma boa intenção, mas lá dentro o meu sentimento é de vítima. Ou ainda, tão ruim quanto vítima, muitas vezes, é o herói, né? Ai, começou. Escorreu. Então, ou a vítima ou a heroína, muitas vezes, guarda esse arquétipo do sofrimento pelo outro, né? Do martirizar-se. Então, um trabalho, quando a gente está realizando, percebe por que a gente tem que fazer as coisas por nós? Porque se a gente faz aquilo ali com prazer, porque eu gosto de fazer aquilo, ninguém sofre as consequências. Pode vir alguém e falar, nossa, que comida horrível. Tá tudo bem pra você, porque você fez porque você queria fazer aquela comida, você sente um prazer enorme de cozinhar. Amo cozinhar, gosto, se a pessoa vai comer, não sei. Se vai gostar, sei, também não sei, mas eu amo cozinhar. Tô dando exemplo, tá? Agora, se você faz aquilo porque tem que, pra agradar o outro, pra que o outro se sinta bem, ou porque você precisa fazer, senão o outro não sei o quê. Aí tudo isso é frágil, percebe? Porque está na mão do outro o seu prazer. Está na mão do outro a sua atividade. A sua intenção está na mão do outro. E aí você se coloca naquele lugar ali de fazer aquilo com aquela dor interna, quase como não queria estar aqui fazendo isso, vamos lá, né? Tem que fazer, bababá. Isso daí vai ter uma reverberação, sabe? Ainda que não seja agora, mas vai ter uma reverberação. Se não for no momento em que o outro fala que não gostou e você fica chateada, vai ser no momento que você vai chegar, às vezes, no auge de não querer fazer mais aquilo, porque não é pra você, não tá agradando em nada você. E aí aquilo ali também vai explodir de alguma forma. Então, por isso que é muito importante a gente se ter como um parâmetro das nossas ações, das nossas intenções, sabe? Então, a intenção, a boa intenção para conosco, não é tipo, com qual intenção você está fazendo? Estou fazendo com uma ótima intenção, porque eu quero agradar os outros. Isso não é uma boa intenção. Isso é uma intenção egóica. Isso é vaidade. Isso é presunção. Não é boa intenção. A intenção, ela é leve, ela é alegre, ela é desinteressada, ela é incondicional, né? Então, é muito simples a gente se conectar, porque o amor incondicional, ele dita todas as regras da nossa vida. Então, quando existe algo desconectado com um amor incondicional, ou seja, que não importa, né, o resultado daquilo, aquilo está desalinhado de alguma forma com o universo. E aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala, gente, quantas coisas, né, desalinhadas que acontecem no mundo, na nossa vida, nas nossas intenções. Então, basicamente, perceber essas sensações que a gente tem quando a gente está fazendo as coisas muito internas, muito profundas, que são intencionais, que são vivas, que estão gerando outras coisas vivas, resultados, vibrações, né? Não tem nada que seja inanimado dentro de nós, né? A gente está sempre animado. A gente está sempre, não no sentido de feliz com ânimo, mas a gente está sempre... esse ânimo, né?
a animação, a gente tá sempre animado, é no sentido de vivo. E, portanto, todas as coisas também estão vivas. Pegando um pouquinho a lei da correspondência, né? Até que eu tava falando dela essa semana na minha mentoria. Tava falando com a minha mentorada que essa lei da correspondência, ela tá nas pequenas coisas, né? Tudo tem um plano, né? Em planos diferentes. Então, no plano mental, eu tô chateada. E isso vai ter uma consequência no plano físico, ainda que demore um pouco mais. Nossa, mandaram uma gargalhada. Oi, Andrei. Então, esse resultado das coisas, né? Esses planos de correspondência, eles vão estar muito presentes quando a gente pensa nessa questão da intenção, né? Porque aquele sentimento que eu tenho, ele tem um correspondente no plano espiritual, ele tem um correspondente no plano físico, né? Então, e ele precisa se manifestar dessa forma. Então, quando eu começo sempre a construir as minhas intenções, as minhas ações com essa intenção boa, que eu já falei aqui, né? A boa intenção é a intenção de agradar ao seu Deus interno, tá? Não é o seu ego, é diferente. Se você tá fazendo para agradar o outro, você tá agradando o seu ego. Se você tá fazendo porque você sente um extremo prazer e satisfação de fazer, você tá agradando o seu Deus interno. E aí isso reverbera no plano físico, porque vai precisar de uma correspondência. Então o amor, a felicidade, a gratidão, a satisfação, o amor incondicional por si tem um correspondente no plano espiritual, tem um correspondente no plano físico, né? E precisa ter. Explica melhor, Claudinha. As emoções no mental parece que demoram bem mais do que no físico para passar. No físico alivia, no mental nem sempre. Explica melhor. Isso depende. Que situação, que circunstância, qual é o contexto? Olá, pessoas que chegaram. Yasmin, seja bem-vinda. Deixa eu elaborar aqui. Podem mandar perguntas, tá, gente? A gente já tá acabando. Acho que a gente tá falando de camadas de cura, né? Então, por exemplo, saquei, percebi, entendi que tem uma relação doentia com, sei lá, alguém da família, antepassado, sei lá. E aí aquilo ali me causou uma catarse, eu chorei demais, parece que aliviou. Mas aí, num dado momento, aquele ciclo volta e eu percebo que eu ainda sinto um negocinho sobre aquilo. Tipo isso? Porque isso aí tem camadas mesmo, viu, gente? Às vezes a gente limpa uma e falta outras pra limpar. Precisa... Não é que falta outras pra limpar, é que de verdade não limpou ainda. Porque pra fazer essa cisão, né, é assim. Mas o nosso apego não permite. Porque o apego a essas emoções, Clau, é muito forte. A gente é muito apegado às emoções, né? Positivas e negativas. Então a gente tem um apego a uma frustração, a um trauma, a uma raiva, a um rancor. Do mesmo jeito que a gente tem um apego a uma dependência, a uma relação que às vezes parece super gostosa, mas que às vezes precisa acabar ou precisa se dissolver para que você cresça, né? Então é apego basicamente, sabe, Clau? Eu percebo isso na sua fala. Eu acho que tem que a gente acha que passou, mas não passou ainda. Se aquilo te gera ainda o sentimento, é porque ainda tá aí. A cisão ainda não foi feita. Quando atinge o ego, vixe. Sim. E assim, é muito bom quando o nosso ego é assim, né, Andrei? Porque quanto maior ele é, mais ele pode fazer coisas boas. Aí o ponto só é que ele faça essas escolhas, né? Então esse desenvolvimento do ego, poder ficar, atinge o ego, fiquei putaço, nossa, tô ali brigando, como eu gosto de falar, tô com o ego chilicando.
é bom até, porque você fala, uau, tem um egão aqui. Se tem um egão aqui, tem um criador aqui, né? Bem forte também. E aí é mesmo só orientar, eu acredito, as escolhas desse ego, porque o ego é o que tá escolhendo, é o que tem ali o livre-arbítrio, né? Ele tá ali livre para fazer as escolhas. Esse livre-arbítrio pode levar ele a ser um Mandela, pode levar ele a ser um... Enfim, pensa em alguém aí muito grande que fez uma grande merda. Não é melhor não citar. Olá, Conceição, bem-vinda. Acho que é isso, gente. Eu vim um pouquinho mais livre hoje pra falar. Senti de falar sobre intenção e senti de conectar a intenção como algo que nunca tá separado das coisas que a gente faz. Tipo, faço isso aqui com uma intenção e aquilo ali não. Pra quem chegou depois, né? Sempre tem uma intenção que a gente faz. É que às vezes ela está consciente. Quando a gente vai lá e faz a bruxaria e fala, isso aqui vai dar certo, né? Ou quando às vezes a gente não tá consciente dela, mas sempre tem, né? Mira, as afirmações negativas muito enraizadas, podemos mudá-las com repetições positivas, né? Dá um exemplo, Aline. Tipo assim, eu não consigo, e aí repetir eu consigo. Ou eu não sou capaz, com eu sou capaz. Sim, pode ser. Mas o ponto é esse, isso tem que ser interiorizado, né? Ah, sim, isso é legal você ter falado, porque volta um pouquinho lá em cima, isso, as crenças negativas, exatamente. Você pode substituir ela por positivas, fazendo essa transposição. Só que o trabalho de transformar isso, tipo, ou você acredita muito que isso é possível e fala, bom, agora, a partir de agora, o eu não consigo é eu consigo. Cada vez que eu achar que eu não consigo, eu vou conseguir. Pronto. E vai fazer, né? Porque se voltam, será que eu vou conseguir? Pronto. É porque não acreditou. Então, o principal é acreditar nessa transformação, que é possível, que é assim, é possível assim, né? Mas a gente volta ali naquele negócio. Então, por isso que tem a repetição, né? Para nós humanos aqui encarnados, aprendendo ainda, né? A gente tem a repetição, a gente tem o japamala, a gente tem a meditação, a gente tem que escrever 500 mil vezes, a gente tem que, né, tomar o passe, a gente tem que fazer a constelação, a gente, né? É, isso mesmo, André, é sutil, eu não consigo, não sou capaz, não consigo. Exatamente, Aline, é isso mesmo. Então você vai substituir por eu consigo, por exemplo. Mas você acredita que você consegue? Ou você tá só substituindo na palavra? Isso que é importante. Nossa, gente, meu gloss deixou uma babinha estranha aqui. Então, e pra acreditar, como é que tem que fazer? Aí é que é o ponto. Como é que a gente faz pra começar a sentir isso? É aí que entram os arquétipos. Por quê? Nossa, gente, nem vamos estender nisso, que é uma live inteira, tá? Mas rapidamente aqui, só pra gente entender, pra gente ir embora assim com o negócio. Os arquétipos são energias, né, que vão atuar em nós e nos ajudar nessas coisas. Então, por exemplo, assim, tá, se eu sinto que eu não consigo, eu sei que alguém consegue. Vamos lá, vou começar esse diálogo interno aí. Eu tô sentindo que eu não consigo, realidade é essa. Mantrei 5 semanas falando que eu consigo e eu ainda não sinto que eu consigo. Eu não acredito nisso ainda. Como que faz? Bom, quem que consegue? Eu vou começar a observar isso. Quem consegue fazer o que eu quero fazer? Como essa pessoa faz? Como ela se veste? Como ela fala? Qual é a postura dela? Ler biografias, olhar para essas pessoas. Põe lá no YouTube essa pessoa falando, fica vendo. Fica ouvindo. 1 hora essa pessoa falando. Como ela pensa? Sobre o que ela fala da vida? Como ela fala da vida? Sabe? E aí você começa a interiorizar aos pouquinhos. Por isso que os grandes avatares são muito fortes, né? Porque eles são potências muito grandes, arquetípicas. Então, se você tem uma imagem, né? Então, gente, como é que faz pra ter essa coisa aí que chamam de amor incondicional?
vai estudar sobre Jesus, vai ver o que ele falou, quem foi Jesus, as mensagens que ele passou. Põe um Jesus gigante na sua parede, se conecta com a imagem dele, né? E aí o que ele faria nessa situação, né? O que Jesus Cristo faria nessa situação? É isso, é como se fosse estudar um personagem. Então todo esse percurso aí de se conectar com essa energia vai ajudando, você vai interiorizando. Só que, e aí o que acontece? Você vai começar a perceber que muitos pensamentos, muitas maneiras que a pessoa pensa, pode ser que você comece a discordar um pouco, pode ser que você fique meio assim, nossa, mas como é que eu chego nisso? Entende? Por quê? Porque não tá batendo, né? Aquela vibração ali é a de quem consegue. E aí você tá na outra vibração, né? Tipo, diferente. E aí você tem que entrar na mesma vibração. Não exatamente a pessoa, você não vai ficar igual a pessoa, mas você vai entrar na vibração de quem sente que consegue. Percebe? Tá dando pra entender mais ou menos essa viagem aqui, gente? E aí é isso que você vai interiorizando. Bom, a pessoa que sente que consegue, ela tem essa postura, ela fala assim, ela pensa isso, ela estudou em tais fontes, vai ler os livros que aquela pessoa leu, né? Vai observar os hábitos, entendeu? E aí você começa a captar aquela informação da pessoa. Tudo que tem de informação daquela pessoa, daquele arquétipo, né? Então, por isso que são símbolos, né, gente? Então, nossa, quero coragem, quero ter visão além do alcance, eu quero sentir liberdade, eu quero ser independente. Aí as pessoas se conectam muitas vezes ao bendito arquétipo da águia, né? Que eles são do mais fortes que tem, se não o mais forte. Pra ter tudo isso. Mas aí o que vai vir, gente? Porque o interiorizar é isso, você vai se transformar. Você era assim, você vai ser assim. Você tá preparado? Pra tirar toda aquela pele da cobra, né? Fazer todo aquele movimento e deixar a pele pra trás pra ser a pessoa que consegue? Porque isso é outro estado de consciência. Você não vai mais poder pensar igual você pensava, agir igual você agia, ser o que você era. A pessoa que consegue é outra. A que acha que consegue, a que sente que consegue é outra. E muda tudo. Vai ser um rebuliço na sua vida. Porque agora você consegue. E se você acredita que você consegue, aí você vai fazer, você vai ter que fazer. E você vai começar a fazer. Percebe como é sutil mesmo? Como o Andrei falou, é muito sutil a crença negativa, porque ela, às vezes, deixa você num lugar confortável de não consigo. Porque vai ter que sair do lugar se você achar que você consegue. Meu Deus, o que é uma pessoa que eu consigo? Quanta coisa ela não vai fazer? Tem que mudar. É isso aí, Clau. Pode agendar a live sobre isso, eu quero. Arrasou. Live sobre arquétipos. Muito bom. Adoro, gente. Adoro. Olha, eu ia ler vocês aqui. Apertei tudo errado, calma. Então, é um trampo, né? Por isso que às vezes, quando você sente que não é suficiente a repetição ali, que você ainda não tá acreditando, começa a buscar fontes de inspiração para você interiorizar aquilo de uma vez por todas. Eu vou acreditar nisso aqui que eu tô falando, que eu tô repetindo, que eu tô pensando, que eu tô mentalizando, que eu tô refletindo. Ah, a Mara também quer essa live. Ah, que delícia. Vamos agendar essa live, então. Certo, pessoas? Então, fiquem aí com essa intenção positiva, inspirada, e observem, né, no dia a dia, assim, como é que vocês estão realizando as atividades, qual que é a sensação real ali, sem julgar, tá? Ai, meu Deus, tô achando um saco fazer isso, não devia. Não julga, gente. A integridade, ela pressupõe que você se aceite completamente, inclusive com aquela raiva que você tá ali naquele momento, né? Então, nada de excluir sentimento, tá? Porque ele é vivo, ele não vai querer ser excluído, ele vai ficar puto e vai se voltar contra você. Então, abraça a raiva, tá tudo bem, né? E vai observando só, anotando, sacando. Isso é autoconhecimento, né?
É todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, todas as vidas. Gratidão, gratidão. É isso, pessoas. Gente, a mensagem de hoje é maravilhosa, né? Do dia de hoje. Que possamos seguir apaixonados. Eu sei que a simbologia da paixão, quando a gente fala de Cristo, é de sofrimento, né? Mas que essa paixão seja aquilo que nos move, que nos transforma para fazer o que a gente acredita, para se conectar com o que a gente veio fazer no mundo, né? Que eu acho que é um pouco por aí, assim. E que não acredito que a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Eu acredito que é a maior lição, assim, de exemplo. Então vamos amar, vamos nos entregar ao que a gente veio fazer, porque não acaba aqui, não tem fim, então pode ficar sossegado, que só continua. A gente só tá construindo uma parte desse treco todo, né? Então aproveita que aqui se constrói, porque aqui é matéria, e que o efeito disso que a gente faz aqui encarnado é muito perceptível, tal qual como comer um negócio gostoso quando a gente tá encarnado, né? A gente não tem isso se a gente não tiver aqui. Então aproveitem a história de vocês, escrevam bem bonitinho, bem cheio de amor, de paixão. É o amor de Cristo, exatamente, mãe. Pesquisei um pouco sobre isso hoje. Mas afinal de contas, por que chama paixão, né? E aí tava lá, tinha o significado da palavra paixão. Eu falei, gente, é isso, né? É um negócio que transforma a pessoa, né? E que baita transformação, né? Que aconteceu não só com ele, mas com tudo que aconteceu com ele, que transformou, enfim, o mundo depois disso. Então, eu acredito muito mais que seja por aí. E depois eu falei, mas por que paixão de Cristo chama paixão, né? Pesquisei também. Aí ela tá falando que é o sofrimento. Eu falei, não, gente, sofrimento existe, mas a gente precisa olhar pra essas coisas com um olhar de gratidão, sabe? E de ensinamento. Porque senão é isso, né? Tipo, ai, sofreu, coitado. E aí, tipo, ninguém vai querer ser igual, né? E imagina um mundo com um monte de Jesus Cristo. Todo mundo falando, nossa, que cara legal, quero ser que nem ele. Imagina como se ia ser legal. Mas aí, se o exemplo dos exemplos sofreu, ninguém quer sofrer, né? Também acredito em transformação. Isso aí, gente. Ai, que vocês tenham um feriado super gostoso, super reflexivo. Eu sinto esse dia sempre mais assim, reflexivo, mais, sabe? Mais gostoso. Fica um silêncio aqui, que a obra não tá funcionando. Então, que é gostoso pra gente meditar, pra gente se conectar, descansar, né? Gente, gratidão por vocês estarem aqui, muito num feriado. Muito, muito, muito grata da presença de vocês, da interação, do amor. E nos vemos. Recado! Quem aí quiser entrar pro meu curso de Japamala até domingo, quem fizer inscrição até domingo, vai participar de uma aula ao vivo na terça-feira às 19 sobre meditação e Japamala. Vou aprofundar o tema. Então, se você quiser participar dessa aula, essa aula fica depois gravada para quem fizer inscrição, fica na plataforma. Mas se você entrar até domingo, você participa ao vivo para tirar dúvidas, enfim. Vai ser muito legal. Meus alunos e alunas que estão aqui estarão lá, né, gente? Espero vocês. Certo? Um beijo, até a próxima. Tchau.